Mais uma vez, estamos aqui, meus irmãos, para o nosso estudo do Evangelho, do Mindinho. Boa noite a todos, boa noite, Neusélia. Boa noite, amigos. Boa noite. Sempre uma alegria, né? Ah, Vamos então na nossa leitura inicial, livro Mãos Marcadas, capítulo Sempre Mais. Observai a natureza, compreendereis a lição evangélica do sempre mais. Quanto mais se humilha a fonte nas profundezas do solo, mais recebe os fios d'água, transformando-se em grande rio. Quanto mais se ajusta o combustível, mais se alastra o fogo devastador. Quanto mais se demora o lodo no chão, mais se estende ao derredor. Assim também, no campo da nossa vida moral, teremos sempre daquilo que produzimos. Confiemo-nos à leve sombra da tristeza e a breve tempo padeceremos infinito desânimo. Fujamos à fraternidade e a solidão viverá conosco. Rendamo-nos às tentações de rebeldia e a cólera explodirá, por dinamite invisível da morte em nosso veículo de manifestação. Neguemos a entrada ao amor em nossa alma e o ódio cristalizar-se-á violento em nosso mundo íntimo. Adiemos o nosso aprendizado para o futuro e amanhã nossa ignorância se fará mais pesada. Fixemos os defeitos do próximo e acordaremos no espinheiro da maledicência. Um gesto de simpatia convocará a solidariedade em nosso favor. Estendamos a luz da boa vontade a alguém e o auxílio de minutos virá em nosso encontro. Tudo é sintonia no universo. Tudo se encadeia na vida segundo as origens dos nossos sentimentos, ideias, palavras e ações. Não te esqueças de que a lei te conferirá em dobro e sempre mais, de acordo com aquilo que desejas e produzes. Então, agradecido, Senhor, mais uma vez aqui estamos para a realização do nosso estudo do miudinho, do Evangelho de Mateus. Contamos, como sempre, com o amparo dos nossos amigos espirituais, dos nossos mentores, para que possamos não só ficar aqui a falar, mas a colocar em prática todos os seus ensinamentos. Que possamos ser sempre fiéis, medianeiros dessa espiritualidade boa e amiga, trazendo para todos que estiverem conosco muita paz e alegria. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Então, dando continuidade ao nosso estudo minucioso do Evangelho de Mateus, sempre à luz da doutrina espírita, né? Temos sempre como base a obra kardeciana, a série de André Luiz, alguns outros textos que a gente vai buscar. Hoje, nós vamos fazer igual o Luísio fez, normalmente ele não lê a passagem inteira, mas é sempre interessante que todo mundo, quando se começa uma passagem nova, que a gente também deve fazer, lê a passagem inteira para saber qual caminho que está se seguindo. Embora seja um estudo miudinho, é bom que se tenha uma ideia geral do texto, do que ele vai nos dizer. E essa passagem que nós iniciamos a semana passada, no versículo 21, hoje nós estamos no versículo 22, ela vai até o 28, e ela é intitulada como Cura da Filha de uma Cananeia. E ela diz o seguinte: depois de sair dali, Jesus retirou-se para as partes de Tiro e Sidom. Eis que uma mulher cananeia, que saíra daquele território, gritou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu. Seus discípulos rogavam, dizendo: Despede-a, porque está gritando atrás de nós. Em resposta, disse: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ela chegou e o reverenciou, dizendo: Senhor, socorre-me. Em resposta, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E ela, porém, disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus senhores. E então, em resposta, Jesus lhe disse: Ó, mulher, é grande a tua fé, seja feito para ti como desejas. E desde aquela hora, a sua filha foi curada. Então, essa passagem parece estranha, né? Porque aos nossos olhos agora modernos, e só ao longo do estudo que nós vamos desvendando essa moral estranha que está presente nessa passagem, porque os discípulos não querem atendê-la, Jesus nega ela 3 vezes também, 3 vezes ele fala que não, só no final, que parece um teste. Então, na passagem anterior,
que aconteceu? Nós vimos aquele embate entre Jesus e os fariseus, que aconteceu lá na Galileia, especificamente lá em Cafarnaum. Só que aí, nós vimos no versículo na semana passada, que Jesus vai sair dessa região da Galileia, vai para o norte, para a região de Ciro, da região Ciro-Fenícia, onde são citadas essas cidades, de Tiro e Sidom. Lá ele encontra uma mulher que é pertencente a essa região, uma mulher cananeia, porque aquela região era conhecida como Antiga Canaã, então ela é conhecida como mulher cananeia, que sofre esse processo de perturbação, de desequilíbrio e principalmente do adoecimento psíquico da sua filha. Então, o que acontece primeiro no versículo, na passagem? Primeiro, os discípulos menosprezam essa mulher. Pedem para que ela seja dispensada, para ela seja afastada, porque está gritando, está incomodando, sai, tira ela daqui. E o que muitas vezes nós fazemos com as pessoas que estão desequilibradas à nossa volta. Vamos falar o que é verdade. Quem quer? Ninguém quer. Foge, evita de encontrar, evita de atender. Então, o que eles querem? Aí, mas depois, Jesus também diz que veio só para as ovelhas de Israel. E ela não é israelita, ela é uma cananeia. Então, Jesus também está dizendo que não vai atender. Então, fica parecendo que Jesus também vai dispensar por esse motivo. Mas ela insiste, e quando ela insiste, Jesus vai usar uma metáfora mais estranha ainda, dizendo que ele não pode atender, porque aos olhos de Israel, ela seria como se fosse um cachorrinho. Então, dentro do contexto da época, o cachorrinho na época era o que hoje os ratos são para nós. Eles comiam, ninguém tratava de cachorro igual nós tratamos. Hoje em dia a gente chama de pet. Tem cachorro que é mais bem tratado do que filho, até. Tem pessoas que não têm filho, têm pets, e eles têm um mordomia. Mas naquela época, o cachorro não era tratado. Ele comia no monturo, lá no lixo, eram os restos. Então, não tem esse tratamento. Tiro e Sidom eram cidades muito próximas, né, como nós falamos a semana passada, devido ao comércio marítimo. Aí nós estudamos a questão da prosperidade, e se a gente for pensar na globalização, hoje em dia tudo é muito metropolitano. Há uns anos atrás, tipo, década de 60, 70, as cidades interioranas, antes do evento da internet, eram lugares mais simples, onde todo mundo se conhecia. Ainda é um pouco. Hoje em dia, por exemplo, aqui em Bicas, por exemplo, todo mundo se conhece, é uma cidade mais tranquila, mas o materialismo invadiu as cidades pequenas. Aí o Oswaldo Luiz até dá exemplo, por exemplo, as pessoas sentavam na porta de casa, quando você senta na porta de uma casa de interior, as pessoas que passam são conhecidas, o número de carros, a movimentação é menor. Mas se você parar na Avenida Paulista, lá em São Paulo, por exemplo, uma grande metrópole. Quantos carros passam? Qual que é o movimento? As pessoas que vão passar vão ser outras, você não vai conhecer todo mundo. Aqui você conhece um vizinho, conhece várias pessoas, você sai na rua, pelo menos umas 10 pessoas por dia você encontra conhecidas. Lá em São Paulo, se você sai, você pode passar o dia inteiro sem encontrar com ninguém. Às vezes nem a família mesmo a pessoa vê todos os dias. Então, é uma vida diferente. Às vezes nem o vizinho, né, que mora ao lado. Não conhece, não. Dentro do Porque se não, elevador, se encontra não, todo dia, entendeu? não, e se não tiver os mesmos horários, um trabalhar de dia, outro trabalhar de noite, dificilmente, às vezes, as pessoas se cruzam. Então, você mora ao lado e, às vezes, nem sabe quem que é. Então, esse nosso estudo é para refletir justamente sobre isso, sobre o mundo, esse mundo que está muito comprometido com a prosperidade, que é o tema, né, em si, nós usamos a semana passada, e Mateus, por ser um homem, eu me identifico muito com Mateus porque eu tenho uma mente muito matemática. Tudo para mim é muito matemática, a minha vida é toda assim organizada em termos de números, às vezes. Ah, em horários, o que eu vou fazer, e aí quando isso não dá certo, quando acontece alguma coisa, aquilo me incomoda muito. Então é esse apego que a gente tem às coisas que tem que acontecer naquelas horas e dá tudo certinho, né? Mas o que aconteceu? Jesus sai da Galileia, dessas pequenas aldeias,
E se a gente está falando de Tiro e Sidom, eram essas metrópoles, cidades complexas, com muito morador, com uma vida agitada. E se a gente fala de Cafarnaum, de Galiléia, de Tiberíades, são essas pequenas vilas com pouca população, e onde a vida é mais lenta, onde as relações humanas entre de Tiro e Sidom são mais superficiais, enquanto as relações em Cafarnaum são mais profundas. Isso é normal, né? Aí ele fala até que até o transporte lá em Cafarnaum, eles navegavam em pequenos barcos. O comércio de Sidom, e Tiro e Sidom eram assim, eram marítimos, né? Eram grandes navegadores, navios sofisticados. Então, Tiro e Sidom vão representar uma prosperidade mesquinha, avarenta e materialista. Mas essa prosperidade também vai aparecer nas cidades menores da Galiléia, que só que a diferença é qual? Que na cidade pequena, Jesus era conhecido, e lá não. Então, a responsabilidade de ser muito materialista, de ser muito voltado para as questões da prosperidade, dentro de uma cidade menor, onde Jesus já tinha andado, é muito maior. Então, a pedra de tropeço, como ele fala, é a mesma, o que é o dinheiro, mas a responsabilização é diferente. E esse é o eixo de toda a passagem, que ele vai falar dessa mulher cananeia, que ela está ali desesperada, que resumindo, né, a vida e a mentalidade é diferente numa cidade interior em relação à metrópole. Mas hoje em dia isso também mudou por conta da globalização, porque hoje nós temos a cidade grande invadiu a cidade pequena. E tem muitas pessoas que vieram para ela buscando até uma vida mais simples. Eu, por exemplo, eu vim buscando uma vida mais simples, mas acabou que eu não consegui uma vida tão simples quanto eu queria. Porque tudo isso aconteceu, foi misturando. Hoje em dia, nós, na realidade, vivemos como se vivêssemos numa grande metrópole. Tudo tem sua vantagem e sua desvantagem. A questão é você descobrir e viver bem dentro desse processo. Porque tem pessoas que vivem muito bem na cidade grande, tem pessoas que vivem bem na cidade pequena. Você só tem que saber o que uma pode oferecer, o que a outra pode oferecer, e você não ficar querendo que a outra dá. Também tem isso, né? Então, o nosso versículo de hoje é o Mateus, capítulo 15, versículo 22. E ele diz assim: Eis que uma mulher cananeia, que saíra daquele território, gritou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Então, era uma mulher que vivia nessa grande metrópole, tinha essas características das pessoas que viviam em Tiro, cosmopolita, metropolitana, comerciante, atida a dinheiro, com uma vida prática de ganho financeiro. Mas era também uma mulher, que ele vai explicar. Por que é ela que vem? Por que o marido dela não veio? Porque a mulher tem essa responsabilidade, a mulher pode falar o que ela for, ela pode falar, pedir independência, pedir sei lá o quê, mas ela é o pilar verticalizado que ele fala. Ela tem mais a sensibilidade. Ele cita até que lá no livro 2000 anos, quem procura Jesus primeiro é a Lívia, não é o público. Então, é uma responsabilidade também. Então, mesmo vivendo numa cidade extremamente, que ele chama cêntrica, ela vai procurar a figura de Jesus. E é interessante que ele vai destacar isso, o teocentrismo, o antropocentrismo e o pneumocentrismo. Nós vivemos numa sociedade, eu acho que até hoje vivemos assim, ela vivia. Vamos dizer que falar dela, mas a gente pode falar dela, né? Porque ela não é Somos muito nós. diferente de nós. O que é uma cidade, o que é uma sociedade teocentrista? É aquela voltada para as questões da religião, do clero, seria a vontade de Deus, não necessariamente a vontade de Deus, mas que seria o que a igreja, o que o clero, às vezes Aqueles que que representavam, né, essa representavam vontade. Deus. Aí, no caso dela, politeísta, pode ser monoteísta, mas aquelas ideias, às vezes, muitas vezes, não tão, que nós vimos no versículo anterior, que pareciam, que parece que é vontade de Deus, mas não é necessariamente, ou antropocentrista, que é, ou seja, a vontade do homem.
Mas o que a sociedade precisa é do centrismo, ou seja, aquele voltado para o espírito. Mas a força da matéria, principalmente por estarmos encarnados, é muito forte. Então a gente acaba vivendo nessa uma sociedade que vai à igreja, que vai ao centro, que vai assistir o filme Nosso Lar, né, que nós estamos assistindo agora, que vai fazer isso tudo, mas na realidade acaba tendo uma vida mais voltada para a matéria, para, para as coisas da matéria, para atender essas questões. Desejo de ganho, né, de facilidade financeira, o conforto. E é assim, é o conforto exagerado, né? Porque quando a gente estuda essas questões espirituais, eu fico analisando assim, parece que a gente está numa situação assim, contraditória. Não, isso daqui eu não posso ter conforto, eu não posso ter, né, querer ganhar dinheiro. Alguns até interpretam dessa maneira como se o contrário do conforto, de Não é de não ter ver. dinheiro, seria humildade. Mas não é, é o equilíbrio dentro dessa posição, né? A gente entender que a gente pode ter tudo isso, mas que a nossa prioridade é sermos espíritos, é ter esse entendimento. É a proposta que Jesus trouxe para nós, né, do pneumocentrismo e que até hoje a gente não entendeu, porque a força da matéria é grande demais. E como isso ainda está aqui dentro da gente, então a gente fica bem confuso em relação a isso. E é É, esse conflito que ela está vivendo, que ela está desesperada, porque ela está gritando, porque ela está com uma filha doente, e embora ela tenha essa vida teocentrista e viva nessa sociedade entre uma coisa e outra, entre a matéria e a vontade de Deus, ela também tem essa necessidade. Então, por isso que ela está gritando. E aí, por isso que ela pede e esse misericórdia, né? grito simbolizando assim, o processo de deslocamento dela, né? A transição, porque o espírito ali já estava ficando enfadonho, com a doença da filha, porque a gente tem que entender muito esse processo, às vezes, do adoecimento, que na realidade não é um mal, é um despertar do nosso olhar para outra realidade. Então, ela viveu esse conflito, porque quando. Eu fiquei analisando isso, né? Porque quando um filho adoece, você sofre mais, você tem um desejo de modificação maior do que quando é com você. Então, é um exercício muito bonito esse de tentar sair de uma situação para outra, né? E é justamente o que ela faz, esse grito simbolizando. Aí eu fiquei pensando assim, o quanto que a gente está gritando também, né? Precisando de fazer esse processo É, mesmo de e, deslocamento. É uma constante, é todo dia a gente faz isso, essa busca, né? porque é interessante a gente pensar como que o Alberto Almeida falou esses dias numa live que ele fez pequenininha, sobre se nós somos andarilhos ou peregrinos. O andarilho é aquele que sai andando, né? Atrás, aí no caso, que nem vai seguindo a matéria, vai fazendo tudo que todo mundo está fazendo. Hoje em dia, por exemplo, a questão também da estética, que tem que ter tudo um padrão, né? Fazer a tal da harmonização e mais não sei o quê. As pessoas não aceitam o envelhecimento, não aceitam que a matéria vai se deteriorar. Então, e existe o peregrino, aquele que sabe, ele tem uma missão. Nós todos, todo mundo tem uma missão. Eu acho que é isso que a gente perde o foco. Eu acho que o filme Nosso Lar 2 está falando muito disso. Para que que você veio? Você sabe para que que você veio? Então, por que que você desvia tanto? Por que que você anda, sai igual essa mulher cananeia gritando e não sabe nem para onde que você está indo? Você tem que saber. Tem no seu íntimo, e aí acho que foi o Márcio que falou hoje, essa semana também lá no Espírito não Responde. Na vida todos nós somos passageiros. Tudo passa, né? Tudo são passageiros, menos o motorista, que é Deus, e o cobrador, que é a consciência. Então, se você deixa o motorista te guiar, e se você
ouve o cobrador, ele paga e faz a questão da consciência, você descobre para que você está fazendo. E aí você não tem distrações. Aí você é um peregrino que vai andar realmente, vai caminhar, vai ter problemas, mas você vai seguir vai desviar de rota? Sim, muitas vezes. Mas essa semana eu fiquei me pensando, porque, vamos dizer, eu fui fazer uma conta, eu já vivi 3/4 da minha existência, dessa minha existência. Se fosse uma corrida de 400 metros, eu já corri 300, só falta 100. Então, é muito importante que, pelo menos nesses últimos 100 metros, os momentos da corrida são mais importantes, né? Às vezes uma pessoa ganha a corrida nos últimos segundos. Então, que eu não pense, que eu fico pedindo para Deus para não ter distração, porque distração acontece todos os dias. Todo dia alguém te chama para alguma coisa que vai te distrair, para você não fazer aquilo que é mais materialista, que é mais, às vezes, até religioso, mas que não é o espiritual. E a gente tem que ter dentro da nossa mente isso. O que que é matéria, o que que é Deus e o que. Não é? Separar isso tudo. Para você saber qual que é a linha de comportamento, o que que você vai fazer, para onde que você está indo. É o Qual é o caminho. objetivo do peregrino? É. Outro dia eu até assisti uma palestra filosófica também, que pergunta para as pessoas assim, qual o seu objetivo de vida, né? Ah, agora eu aposentei, eu quero viajar bastante, eu quero curtir a vida. Isso daí, embora você tenha esse direito de viajar, mas olha só, qual é o objetivo da sua vida? E o objetivo da sua vida, que a gente reencarna para isso, é o quê? Nos tornarmos pessoas melhores. Qualquer coisa que nos distancia disso, com os excessos que a gente está tendo na sociedade atual, é um comprometimento maior para a gente. Então, é como se a gente, aquilo que eu falei, né, que você falou aí, né, a diferença do andarilho e do peregrino. O que que eu estou buscando? Se o meu objetivo da minha vida tem se direcionado só em relação às coisas materiais, que é essa mentalidade dessas cidades de Tiro e Sidon, né? Se eu estou só nesse caminho, eu tenho que voltar e refazer, gritar e fazer essa transição para a gente aproveitar, né? Igual você aí tem. Seria interessante, eu também já devo estar nessa fase do tempo aí, deve faltar Não, pouco eu tempo fiz, ainda, não, né? isso porque eu fiz uma perspectiva de viver mais uns 20 anos, tá? Por aí. Não sei se vou viver isso, né? Dentro da minha genética familiar, as mulheres vivem aí nessa faixa, entendeu? Mas, porque Surpresas também antes de fazer acontecem, a né? conta, eu pensei assim, será que já foi 2/3? Entendeu? Pensei em sem fazer a conta, pensei que já tinha 2/3, mas não, já foi 3/4, que é mais. Então é muito tempo. E Tem aí, pouco. nesse versículo também, uma coisa muito interessante, que essa mulher cananeia, ela se refere a Jesus o quê? Como filho de Davi. Então, mostra para a gente que já nela, ela Ela era era uma judia, né? judia, e dentro dela, porque os judeus eles tinham uma base religiosa com uma noção de espiritualidade profunda e monoteísta. Então, ela já tinha isso também com ela, já que ela era judia. E os judeus têm essa espiritualidade profunda. Foi um povo, né, que tem essa noção Exerceu do essa. politeísmo, né? Agora, apesar dela ter essa noção de espiritualidade profunda, né, o fato da vida, né, cananeia material era rasteira, porque era apego ao dinheiro, ao trabalho, à prosperidade, né? Então ela oscilava entre esses dois mundos. Eu acho que é como a gente também, né? É, Será que a gente também não tem não está vivendo isso? O movimento espírita, será que não está vivendo isso mesmo? A vida em si se movendo em função da prosperidade de ganho, de conforto, de trabalho, de carreira? Será que a gente está cultivando só isso? É um questionamento que vale a pena a gente fazer, né? Cada um estabelecendo, né?
E aí ele Toda vai. contradição que dificulta a gente a trabalhar com os nossos assuntos do coração, né? Fugindo desse equilíbrio psicoemocional, é complexo. E aí esse endaimoniada, que é o que a gente vai, é o que a gente vai destacar hoje no versículo, é isso, é a obsessão no lar. É o versículo está convidando a gente para fazer um estudo dessa obsessão. Por que que essa menina está obsediada? Que ela tá obsediada, ela está endaimoniada. E demônio se refere a maus ou bons Espírito. espíritos, mas nesse caso, com certeza, ela está horrivelmente endaimoniada, então ela está num processo obsessivo. E aí a gente vai falar, o tema que nos leva, né, é esse convite para um estudo da obsessão, não em qualquer lar, mas em lares exageradamente horizontalizados, que se movimentam em torno dessa prosperidade material, da conquista de bens, de carreiras. E esse é o drama vivido por essa mulher cananeia, mas acho que é também o drama que a gente vive entre, entre essas questões que não, que nem nós falamos, até que ponto nós estamos realmente privilegiando? Porque todo mundo fala, né? Falar é fácil. Ah, eu sou, como é que é? O que que você é? Ah, eu sou um espírito vivendo uma experiência material. Mas não é assim que a gente vive. Não parece que a gente vive ao contrário. Nós vivemos uma parte muito mais materialmente do que espiritualmente. É só você fazer a conta de quanto tempo você usa, quanto tempo você usa para fazer as questões ligadas à matéria e quanto tempo você gasta para lidar com as coisas espirituais. É muito óbvio. Faz a conta aí também. Eu estou sempre fazendo conta, você já viu, né? Eu sou, É. eu e Mateus estamos sempre fazendo as contas. Então, vamos lá. Livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12. Amai os vossos inimigos, itens 5 e 6. Aí ele fala, olha, para nós, né, os espíritas, está lá no item 5, que a gente sabe, o daimon aí, tanto pode ser um encarnado quanto um desencarnado, né? Mas como a gente vai tratar das questões espirituais aí, em virtude da menina estar nesse lar mais preocupado com a horizontalidade, aí a gente vai entender como é que existe essa vinculação psíquica, né, Porque para sintoniza, sofrer né? essa influência, sintonia. Sabe também que a morte apenas o livra da presença material de seu inimigo, pois que este o pode perseguir com seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra. Então, dentro do processo obsessivo, às vezes outro dia a gente ainda estava conversando, um grupo de amigos, a gente estava falando assim, da dificuldade, é um espírito que é extremamente ligado à pessoa, aí ele sofreu um acidente, e apesar dele não conviver mais com a pessoa, ele saiu a pé e todo machucado e foi parar na casa dela. Então, assim, olha a vinculação psíquica que existe aí. Eu não convivo mais, eu separei, mas na hora do Do sofrimento aperto. maior, aí eu fui. E aí imagina se essa pessoa desencarna. Porque enquanto ela está aqui viva entre nós, a gente consegue ver. Agora, no processo da desencarnação, nem sempre a gente vê. Então, é importante que a gente estabeleça e trabalhe os nossos laços de afeto, ainda aqui. Porque, uma vez, reconciliai-vos com vosso adversário enquanto está lado a lado com ele. Porque a morte realmente pode separar a gente, ou, pior, né, manter unidos sem que a gente perceba essa influência espiritual. Colecionar desafetos e inimigos, né? Vamos dizer assim, não é uma boa ideia, É, porque quando ele desencarna, aí que ele vai estar mais livre para te assediar, para para te. E se sediar, você para estiver tudo. naquela sintonia dele de mágoa, se ele tiver com raiva e você com mágoa, mais ou menos é a mesma faixa, então vai encontrar. É. Olha lá, podes, portanto, contar inimigos assim entre os encarnados como entre os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e subjugações, com que tanta gente se vê a braços e que representam um gênero de provações. Se não houvessem homens maus na terra, não haveriam espíritos maus ao seu derredor. É, Então, tudo é sintonia, uma né? questão assim de sintonia. A gente tem que entender que essa sintonia ela vai continuar
Se a gente não resolveu as situações de conflito que a gente tem aqui, enquanto encarnado, tentando nos relacionarmos melhor com as pessoas, compreendendo o perdão, porque é no relacionamento com o outro que a gente evolui enquanto espírito, é na convivência, na paciência, na tolerância, se harmonizando que a gente vai sintonizando com Deus, né? E eu assisti até um pedaço pequeno do Raul Teixeira, que fala sobre obsessão, é uma coisa que a gente tem que pensar muito, gente. A ideia fixa, a permanência, se você está com pensamento contínuo, todo dia aquele assunto volta para você, você só está pensando naquilo, trabalha o lado contrário, porque é um processo obsessivo grande. A Então, mágoa, né? a A mágoa mágoa. A é mágoa é um sentimento assim que é muito um difícil de tirar, sentimento sabe? Então, se você acorda, vai almoçar, está pensando no assunto, chega de noite, você está pensando no assunto, vigilância, porque isso aí é uma ideia fixa que você tem que trabalhar, sair da sintonia, para que realmente você possa criar uma vida de harmonia. E é interessante que às vezes até você reconhece isso, né? Uma pessoa faz alguma coisa para você que você não gostou. Você até entende que ela fez aquilo, que às vezes ela até nem teve a intenção, que às vezes é uma pessoa que não tem o conhecimento evangélico, ou coisa que o valha. Você entende, racionalmente você entende a questão. Mas mesmo assim, aquilo ainda fica te reverberando alguns dias ali até que você consiga diluir. E aí é só mesmo leitura evangélica, música, ou buscar sair daquela sintonia, porque é o que ele fala, no caso dessa mulher cananeia, não fala a idade da filha, mas a gente deduz que é uma obsessão infantil ou infanto-juvenil, e serve para a gente perceber quando os pais, principalmente a mãe, perde a sintonia com bons espíritos, o que que acontece? Os filhos e os jovens são as principais vítimas. O Tarcísio que conta uma história que uma criança que vivia doente, e aí vai se descobrir a água da casa estava contaminada porque era briga o dia inteiro, era confusão, era disputa. Às vezes até mesmo, às vezes nem é briga, mas só o fato do casal disputar o poder, porque tem aquela coisa, eu mando, você obedece. Quando não é um lugar onde as pessoas têm um, um- um combinado, eu faço isso, você faz aquilo. É lógico que as coisas na casa têm que ser feitas, tudo tem que acontecer. Mas quando existe assim uma sintonia de cooperação dentro da casa, ninguém se sente melhor ou pior, ninguém se cansa. Um trabalho em equipe, igual numa empresa, em qualquer lugar, onde existe uma sintonia, uma lei, a lei da colaboração, como você sempre fala, a gente tem uma vida melhor. E aí as pessoas estando melhores, mais confortáveis, elas vão ter. Mas quando aí dá briga, aí dá confusão, tudo isso vai contaminar tudo que tem na casa, às vezes até as paredes. E aí, quando isso, o que que aconteceu? Provavelmente essa mulher cananeia tinha lá essa vida mais voltada para o materialismo, para a prosperidade. Isso tudo é aquela brechinha que deu para o espírito atacar quem? A criança, que era a parte mais frágil. E aí a gente pode pensar assim, mas por que que Deus permite isso? É, Aí eu acho a grande questão da doutrina é uma coisa grandiosa demais para a gente ter esse entendimento, que é a questão da provação que vem. Porque a perseguição do mal é um bom motivo para a gente buscar o bem. Então, quando você chega no limite da dor, do sofrimento, você quer se agarrar a uma força contrária. Então, por isso que o mundo é dual, que é no contraste das coisas que você vai descobrir o valor consciencial, a importância de se viver uma vida de cooperação voltada para o bem. Você pode viver na matéria, sim, né, em relação às coisas materiais, mas é muito importante isso, a gente entender que nós somos espíritos em uma experiência material.
E a célula principal da sociedade é a família. Família. Por isso que os espíritos menos esclarecidos atacam quem? A família. E aí ele fala, né, que Eu tem. gostei da definição que ele fala assim, que a família é a oficina de trabalho espiritual de Jesus. É. E aí por Olha isso que que ela coisa bonita. atrai tantos inimigos. E aí ele fala, né, que tem vários tipos de inimigos. São três tipos Primeiro são aqueles adversários do bem, adversários de Jesus, que trabalham contra Jesus. O segundo grupo pode ser inimigo de uma família específica, o ódio dele é todo por aquele grupo familiar. E o terceiro caso é quando a perseguição é dirigida para um único espírito da família, seja ele o pai, a mãe ou o filho. Mas aí o que que ele faz? Ataca, quando ele não consegue atacar, às vezes o pai ou a mãe tem uma espiritualidade, é mais difícil, aí ele vai o quê? Vai na criança, que é mais sensível a isso. Então, existe todos esses processos. E o que que a gente tem que estar atento? Vigilante para que a vida nossa seja, pelo menos, minimamente, que você tenha que fazer que você faça o culto do evangelho, que você tenha uma mente voltada para a espiritualidade, para que a coisa aconteça de uma forma menos agressiva. Porque esse assédio vai existir, não é da nossa interioridade, infelizmente, no momento em que nós estamos. Verdade? Ele deu um exemplo de uma situação, de um caso de obsessão, né, que está na Revista Espírita, fevereiro de 1866, que é numa aldeia, algumas léguas da cidade, havia um camponês atingido por uma loucura tão furiosa que perseguia as pessoas a golpes de forcado para as matar, e que, em falta dessas pessoas, atacava os animais do galinheiro. Corria incessantemente pelos campos e não voltava mais para casa. Sua presença era perigosa, assim foi fácil obter autorização para internar no hospício de Cadillac. E aí a família, muito contrariada, fez a internação, né, mas foi procurar o senhor espírita, né, o senhor Dombre, e lhe disse: Senhor, disseram-me que curai os loucos, por isso vim vos procurar. Depois contou-lhe de que se tratava, acrescentando: Como vedes, dá tanta pena separarmos desse pobre Jota, que antes quis ver se não havia um meio de o evitar. Então eles foram procurar esse espírito, que eles tiveram conhecimento que ele trabalhava. E aí realmente ele fez né, um trabalho de oração, de De desobsessão, né? conscientização do espírito, e ajudou na melhora dele. E aí tem explicação como que eles fazem isso, né? Há dois meios de levar a paz à vítima: subtraí-la à autoridade de sua brutalidade, ou neles desenvolver o sentimento do bem. Então, quer dizer, você vai trabalhar o espírito, mas a própria pessoa tem que ter nela essa vontade de desenvolver o bem. O conhecimento que agora temos do mundo invisível nos mostra povoado de mesmos seres que viveram na Terra, uns bons, outros maus. Entre esses últimos, uns há que se comprazem ainda no mal, em consequência de sua inferioridade moral, e ainda não se despojaram de seus instintos perversos. Aqui tem duas situações, foi a que a gente leu lá no Evangelho, né? Não é o fato da pessoa desencarnar, morrer, é que ela vai mudar o estado mental, não. As nossas dificuldades, as nossas deficiências vão nos acompanhar. Aí eles falam que às vezes a gente conserva um instinto perverso. Aí ele ainda faz uma observação que, na realidade, o instinto não é perverso, porque o instinto É ele é neutro, né? necessário para a nossa lei de conservação. Ele só se torna perverso e ficam pervertidos quando eles deixam de ser para atender essa lei de conservação que todos nós precisamos ter. E vai Que a para o gente tem, excesso, né? Vai para o excesso. Ou vai para para o o excesso excesso. ou para a falta, tanto faz. Que, em vez de ter um corpo material visível, temos-lo invisível, mas não deixam de ser os mesmos homens no sentido moral pouco desenvolvido, buscando sempre ocasiões de fazer o mal, encarniçando sob os que lhe dão presa e que conseguem submeter a sua influência.
Obsessores encarnados que eram, são obsessores desencarnados, tanto mais perigosos quando agem sem serem vistos. Isso a gente já até comentou, né? Então, quer dizer, vamos por lá de lá com as nossas mesmas tendências, e se a pessoa aqui, a gente não tem a vigilância de tentar se harmonizar com o bem, viver angariando simpatia, que foi aquela primeira leitura que você fez, abrindo o trabalho, né? Buscando a sintonia com forças maiores, a gente vai estar vulnerável a receber essa influência negativa daqueles que, atraídos pelas nossas imperfeições, tentam nos prejudicar, né? Agora, olha, o único meio de os dominar é o ascendente moral, com cuja ajuda, pelo raciocínio e sábios conselhos, chega-se a os tornar melhores. Então, num trabalho desobsessivo, o que que você faz com o espírito? Esclarece, encontra os equívocos, mas é muito importante a autoridade moral também de quem está fazendo isso. E é Em tudo interessante, é a nossa autoridade moral, né, Rita? Até enquanto pais e mães, igual a situação da mulher cananeia. Ela pode buscar Jesus, conseguir a cura da filha, mas é uma coisa que a gente sabe que pode voltar se se a ela mantiver a família não mesma se postura, né? conscientizar que tem a mesma postura. É igual assim, eu estou me tornando diabética, por exemplo. Aí você vai no médico, aí ele te dá o remédio, né? Ah, não, se você começar a tomar um remédio, vai evitar tomar insulina e tudo. Ah, e aí começo a tomar o remédio, mas não faço uma dieta, no caso do açúcar. Então, não tem jeito, vou me tornar diabética. No processo obsessivo é a mesma coisa. Eu quero me livrar desses processos, o que que eu preciso fazer? A minha higienização mental, ou seja, buscar essa sintonia com o bem, com o trabalho, com a convivência sadia e fraterna com o outro. Se eu me afasto disso, e aí não tem jeito, não tem milagre, É, ninguém que possa fazer esse milagre essa por nós. semana, na reunião mediúnica, a Fernanda falou uma coisa que eu nunca tinha ouvido. Ela fala assim, que se a gente tivesse... Ela deve ter ouvido em algum lugar, não sei, ela citou alguma frase lá, que se a gente tivesse a fé que a gente tem no estômago, se a fé que a gente tem no estômago, né? Porque o estômago, eu vou falar, o que que você coloca dentro dele não é normal. Mas se a gente tivesse essa fé para o resto, era uma maravilha. E a gente acredita que o estômago vai resistir a tudo. É isso. E essa postura, que se ela não tiver, se você não mudar a postura, uma coisa interessante que ele falou também, que assim, às vezes um espírito desencarnado é mais fácil de você doutrinar ou de você esclarecer do que um espírito encarnado. Porque ele já ele que está desencarnado, se ele souber, principalmente se ele tiver consciência que está desencarnado, ele sabe que a vida não cessa. Então, essa visão ampla de que ele vai poder encarnar de novo, desencarnar, dá uma dimensão para a vida dele diferente do que você conversar com uma pessoa que está encarnada e que acredita que quando morrer acabou tudo. Olha que oportunidade que a gente tem dentro de uma reunião mediúnica de conversar dentro dessa perspectiva com o espírito. Olha, você não está sabendo, você não está vendo? Olha o que está acontecendo aí. Você viu que você morreu, que, não, e que a coisa continua? Você vai continuar é esse padrão que você vai dar para sua vida? Ficar agarrado nessa situação? Então, é o que a gente usa muito em termos de argumento. É um argumento muito forte dentro de uma, para você falar. Mas também ele tem esse poder a mais pelo fato dele estar mais livre. Ele não tem o corpo físico para segurar. Você vê ali no filme, no Nosso Lar 2 mostra eles passando parede, eles vão onde quiserem. Porque é permitido, justamente para quê? Para testar. Esse teste é necessário. É o que o Jesus vai fazer com a mulher cananeia o tempo todo. Ela vai passar por vários testes até ser atendida. É o que Jesus fez com Teresa d'Ávila, né? Deixou ela quase morrer lá afogada para depois dar a mão para ela. E agora a outra leitura é do livro Seara dos Médios, Fachos, que é muito bonita também, que fala muito da questão da sintonia, né? Comunicação espiritual não é privilégio da organização mediúnica.
O pensamento é idioma universal. Olha só, gente, pensamento, idioma universal. E compreendendo-se que o cérebro ativo é um centro de ondas em movimento constante, estamos sempre em correspondência com o objetivo que nos prende a atenção. Então, sempre, olha em que a minha atenção está fixada. Todo espírito, na condição evolutiva em que nos encontramos, é governado essencialmente por três fatores específicos, ou mais propriamente, a experiência, a circunstância, O estímulo, não, o estímulo e a inspiração, né? Então, a experiência, o que é? É o conjunto de nossos próprios pensamentos. O estímulo é a circunstância que nos impele a pensar. E a inspiração é a equipe dos pensamentos alheios que aceitamos ou procuramos. o Olha que problema é esse, a gente interessante. não pensa sozinho. Aceitamos ou procuramos. Que aí é a questão da sintonia, né? O que que eu estou buscando para mim? O que que eu estou procurando? Eu estou me movimentando como andarilho na vida ou eu sou um peregrino? O que que eu procuro para mim? Qual é o meu objetivo existencial? Em que teia que eu Então, tô, né? E existe uma teia, tem uma a teia, gente vai se emaranhando que nela. você vai se emaranhando nela. Porque ninguém pensa sozinho. Esse que é o grande problema. Então, quando É eu por isso que a penso, raiva, às vezes, é desse tamanhozinho, a mágoa. De repente, você mantendo aquela ideia fixa ali, ela vai ficando, porque ela até que vai. você chega num ponto que você acha que o seu pensamento é o correto, que todos os outros estão errados. E aí os espíritos trabalham de maneira tão grandiosa porque eles afastam de você aquela questão das pessoas que têm uma certa afetividade com você. Ele vai te impregnando, fala assim: ah, não, se afasta de fulano, porque você vai sofrer uma influência. Mas por quê? É para te tirar daquele ambiente em que o outro podia te dar uma sugestão contrária e benéfica. A gente vê muito isso É, acontecendo na na vida, questão né? da mediunidade, muitas vezes o médium é desencarnado para poder não se comprometer mais do que já se comprometeu, né? Porque dentro daquela visão, dentro daquela. Quando ele começa a entrar numa sintonia que é perigosa até para ele, é melhor desencarnar. Nos livros do André Luiz tem essas questões, né? É a Aqui, ó, faixa. tanto quanto te vês compelido diariamente a entrar na faixa das necessidades do corpo físico, pensando, por exemplo, na alimentação e na higiene, és convidado incessantemente a entrar na faixa das requisições espirituais que te cercam. Então, é aquilo, se a gente tem preocupação com o corpo físico, da alimentação e da higiene, a gente tem que ter também com as coisas do espírito. De que eu ando alimentando meu espírito? Qual a higiene que eu estou fazendo nele, né? Através E dos você bons sabe que quando você tem raiva, pensamentos. por exemplo, todas as células são afetadas, todas. Nenhuma fica sem ser afetada. É E às vezes toda uma descarga magnética, toda uma descarga energética que vai atingir tudo. os hormônios atingem É, tudo e vão causando essa estrago. questão A gente não hormonal, dá- que hoje em dia se fala muito. Então, é que alguns esses médicos mais dessa medicina integrativa falam, nós estamos inflamados, todos, fisicamente, às vezes espiritualmente, mentalmente. Porque o que que é a inflamação? É uma reação do organismo. Quando você faz um corte, ele inflama, é uma reação orgânica. Você tem que desinflamar. O que que é desinflamar? É tirar aquilo que não está bom. Então, racionalmente, você até entende, só que na prática é difícil fazer. Porque, por exemplo, para você desinchar, essas dias por eu estou tentando tirar. Álcool eu já tirei normal. Tem muitos anos que eu não estou ingerindo álcool. Mas tem o tal do glúten e a tal da lactose. Que, segundo esses especialistas, todo mundo, não é só. Ah, fulano é intolerável à lactose? Não, todo mundo é. Todo mundo é o glúten, tudo isso teria que ser tirado. Mas como é difícil.
Porque mesmo que você está tendo vigilância, você pode diminuir, mas tirar é muito difícil. Tem que ter uma disciplina muito forte para você não conseguir. E isso desinflama. O hormônio melhora, tudo melhora. E essa questão hormonal mexe muito com os nossos humores. A gente E sabe aí que o ele desequilíbrio continua hormonal, falando, olha, da importância do controle mental, né? Um livro, uma página, uma sentença, uma palestra, uma visita, uma notícia, uma distração de qualquer pequenino acontecimento que te parece sem importância, pode representar silenciosa tomada de ligação para determinado tipo de interesse ou de assunto. E isso aí, a internet hoje está não, bombardeando a gente. Porque se você pesquisa uma coisa, aí o que que acontece? Aí depois ela vai te o bombardear. E algoritmo vai te dando. como a gente anda distraído, o que que acontece? A gente acaba cedendo a essas sugestões. Então a gente está igual o andarilho. Então a gente tem que ser o peregrino, manter o foco. O objetivo existencial nosso, de todos nós enquanto espíritos encarnados, tem que ser o quê? O nosso aprimoramento espiritual. E tudo que nos distancia disso, a gente tem que ter muita vigilância, Eu acho que né? pior do que Porque andarilho é a expressão ser cegos seguindo cegos, né? Cegos é, seguindo cegos e todos vão é cair no buraco. do buraco. Ó, geralmente, toda criatura que ainda não traçou o caminho de sublimação moral a si mesma, assemelha-se ao viajante entregue no mar a sabor das ondas. Será que a gente já traçou esse programa espiritual para nós, de sublimação moral? Para nós, né? Porque a gente tem mania de traçar caminhos de sublimação moral para o outro. O outro é errado, o outro me persegue, o outro me calunia, o outro é hipócrita. E eu, o que eu sou? Qual o caminho que eu estou traçando para mim? A pergunta, quando você. Ontem eu ainda vi uma, rapidamente na internet também, ela perguntando: quando eu for falar do outro, vamos falar assim, Fulano é hipócrita. Aí eu tenho que mudar o foco e pensar assim: o que a hipocrisia que eu estou vendo nele traz para mim? Por que que ela me incomoda tanto? Então, quando eu aponto o dedo, em qualquer sentido É em a música, relação né? ao Quando eu outro, aponto o dedo pro vizinho, tem é, três aí eu apontaram ali. mudo, não é o outro. Por que que essa reação do outro me incomoda tanto? O que que existe dentro de mim que precisa ser trabalhado? Porque o outro é o nosso espelho. Espelho, Se está verdade. incomodando, é porque precisa, né? Mudar. Receberá, portanto, vários apelos nascidos do campo mental de todas as inteligências encarnadas e desencarnadas que E se se afinam afina contigo, contigo. tentando influenciar-te através de ondas inúmeras em que revela a gama infinita dos pensamentos da humanidade. Mas se buscas o Cristo, não ignoras em que altura lhe brilha a faixa. Com a bússola do Evangelho, sabemos perfeitamente onde se localizam o bem e o mal. Razão porque, dispondo todos nós do leme da vontade, o problema de sintonia corre Corre por por nossa nossa conta. conta. Aí a gente fala, né? O pessoal fala assim: não, não fui eu, foi o espírito, estava influenciado. Estava, mas você estava na sintonia dele. É aquela famosa frase: o obsessor, ele não é um invasor, ele é um convidado. Se ele está ali, é porque tá na sua faixa, você está dentro da faixa mental dele. Agora, é o que ele fala: se você foca em Jesus, você recebe influência de quê? Dos argumentos espirituais que Jesus nos forneceu, por exemplo, a questão da arma. Ele dá exemplo. Muitas pessoas defendem ainda a posse de arma. E aí existem muitos argumentos, mas são argumentos políticos, argumentos sociais, para poder usar. E as pessoas, até às vezes, se bobear, né, elas têm argumentos fortíssimos. Não, eu tenho que me defender, eu tenho direito de me defender, eu tenho direitos e direitos o quê? Humanos, econômicos, né?
Mas por quê? Está dentro dessa Essa faixa questão de vibratória. direito e dever, eu trabalho muito com essa questão. É direito? É, mas só que eu tenho que. Eu penso o seguinte: junto com o meu direito, existe um dever que É. me é cobrado. Porque se a gente manter essas duas situações em equilíbrio, a gente consegue uma harmonia melhor com a lei. Fácil? Não. Trabalhoso, né? Como a gente aprendeu esses dias, não vamos falar que é difícil, Ah, não, é. vamos falar que é Fala, não vou falar que é trabalhoso. difícil, não, é trabalhoso. E também não falar problema, falar situação. É, Tudo isso melhor. Estou vivendo uma situação trabalhosa. Não fala que está vivendo um problema difícil. Aí fica é melhor. verdade. Fica mais fácil Já de vai, já enfrentar. vai estabelecendo a sintonia, né? É. E aí ele cita também um exemplo do livro Ação e Reação, de uma pessoa, né, que aí, como a questão da mulher cananeia e era a prosperidade financeira, então nesse livro traz um exemplo do Luiz, cujo espírito se afinava com antigos sentimentos paternos, apegando-se aos lucros materiais exagerados. Então Luiz já tinha afinidade o quê? Com sentimentos de Já do posse pai. que o pai exercia, ele já reencarnou naquele grupo familiar, Já, então já já é uma existia aquela herança. afinidade, É uma né? herança. Uma triste herança. Informou-nos a interlocutora, sofria tremenda obsessão no próprio lar. Sob teimosa vigilância dos tios desencarnados que lhe acalentavam a mesquinhez, detinha larga fortuna, sem aplicá-la em coisa alguma. Essa questão da posse, gente, material, sem aplicar no bem dos outros, na ajuda, né? É devolvendo a vida o que a vida oferece de bom para a gente, é uma responsabilidade muito grande que a gente não pode perder. Eu não nasci para viver dentro da cerquinha da minha própria vida, não. Eu nasci para conviver e para devolver à vida tudo de bom que ela me concede. Então, se eu sou uma pessoa inteligente, que eu use minha inteligência para fazer o bem. Se eu tenho recurso, que eu use aquele recurso para ajudar outras pessoas, para criar progresso, para criar empregos. Então, essa É. questão da afinidade, a No, gente tem que. no, no Evangelho tem a missão do homem inteligente na Terra, é muito interessante, vale a pena a leitura. É. Enamorava-se do ouro com extrema volúpia, submetia a esposa e dois filhinhos às mais duras necessidades, receoso de perder os haveres que tudo fazia por defender e multiplicar. Clarindo e Leonel, não satisfeitos com lhe serviciarem a mente, conduziam para a fazenda usuários e tiranos rurais, desencarnados, cujos pensamentos ainda se enrodilhavam na riqueza terrestre para lhe agravarem a sorinice. Então, nesse caso, ele tinha um problema de obsessão com os dois tios que haviam desencarnado, né? E o que os dois tios ainda faziam? Como o pensamento dele era fixo na questão financeira, eles então pegavam outros espíritos que estavam ali perambulando e ainda ligavam para aumentar ainda aquela questão dele todo, que era o apego A avareza, excessivo né? às Uma coisas avareza. materiais, né? Aí, olha, Luiz, desse modo, respirava num mundo de imagens estranhas em que o dinheiro se erigia em tema constante. Perdera, por isso, o contato com a dignidade social. Quer dizer, se eu não me vejo como um cidadão da sociedade, né, que, com uma responsabilidade social, a gente perde essa dignidade. Tornara-se inimigo da educação e acreditava tão somente no poder do cofre recheado para solucionar as dificuldades da vida. Adquirira o doentio temor de todas as situações em que pudessem surgir despesas inesperadas. Possuía grandes somas em estabelecimentos bancários, que a própria companheira desconhecia, tanto quanto mantinha em custódia no lar enormes bens. Fugia deliberadamente à convivência afetiva. Então, essa questão, né, da fuga da convivência afetiva é porque na convivência afetiva os laços de afeto vão te Aí, tirando aí ia daquela verticalizar e faixa, né? atrapalhar a horizontalidade É. dele. Então, quando a gente se afasta das pessoas, né, tentando
criar uma redoma de vida para a gente, eu não, Não, e você é vê, ele complexo, né? escondia da É, própria família, da própria esposa, o que que ele tinha. Nem ela, não confiava nem na esposa para dividir aquilo que ele tinha. Era obcecado mesmo. E aí ele fala que existem dois tipos de materialista: o consumista que tem prazer em comprar e gastar tudo, e tem o sovina, cujo prazer é guardar e não gastar, que é o caso desse Luiz. Ele era obcecado. mais uma vez, o que seria o melhor? O caminho do meio. É. É o que Jesus fala, de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a si mesmo. Perder-se mesmo. O mundo inteiro que a gente fala é mundo material, né? E vamos tentar na convivência com o outro, né, a nossa Tem, verticalização, tem um porque o outro texto, sempre é um processo, né, de ajuda. tem um texto do Vitor Hugo que é bonito, que chama Desejo, e aí no meio ele fala assim, que você ponha de vez em quando o dinheiro na mesa e fala assim, quem manda em quem? Eu mando em você ou você que manda em mim? Ai, ai, ai. Ai, 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 dói. É bonito, chama Desejo, do Vitor Hugo. Acho que aquele Nizango Anais, Gente, ele cita ele numa, um discurso que ele fez, que ele foi patrono de uma escola, de uma formatura. Está na nossa hora já. Vamos finalizar. nossa, mãe, eu marquei aqui, perdi agora o poema que eu ia ler. Vamos abrir aqui outro, hein? Abre outra casa aí, Que horror, viu? perdi. Não se Não, apegue ao vamos lá. seu livro. Bom, é Desapega do outro, livro, hein? Se já foi, ó, desapega do livro. trabalha atendendo a Deus, seja inverno ou primavera. Recorda que o dia findo nunca mais se recupera. Desconfia da bondade de todo e qualquer irmão, que passe o dia a queixar-se de espinhos da ingratidão. Equilibra-te na estrada, não guardes excesso algum. O lobo, farto igualmente, no outro dia faz jejum. Entende primeiramente o que diga o companheiro, escuta silencioso e fala por derradeiro. Entre os servos de Jesus, quem sabe honrar seus brios, jamais há necessidade de lisonjas e elogios. Não te queixes contra a sorte no serviço edificante. Não existe boa terra sem lavrador vigilante. Enfrenta a luta sem medo. Há muito pobre mortal que foge à fumaça negra e cai no fogo infernal. Guarda a língua no caminho, usando a misericórdia. O silêncio da humildade acende a luz da concórdia. Aprende a ser venturoso com teus préstimos e dons. Nem todos podem ser grandes, mas todos podem ser bons. Nossa, lindo. Semana de Viu? muita paz para todos nós. Até semana que vem, se Deus quiser, muita paz. Tchau, tchau.